E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson Khalili. Antes de começarmos a nossa aula, eu quero pedir a vocês para se inscreverem no nosso canal do YouTube, ativem o sininho da notificação, curta o nosso vídeo, né? Dê o like aí. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando para a prova da OAB, que estão na faculdade de Direito ou mesmo estejam estudando para concurso público, ok? Também não me deixem de seguir lá no Instagram, é prof_Jefferson Khalili. Ok, pessoal? Muito obrigado e vamos nessa! Então, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje. Na aula passada, nós falamos, terminamos a nossa aula falando sobre os componentes do território, né? Falamos sobre navios e aeronaves, e hoje vamos começar a falar sobre extensão do território nacional. Pessoal, o alto mar e o espaço aéreo sobre o alto mar, ele faz parte do território nacional e não estão, aliás, mentira, peraí, pessoal, deixa eu começar tudo de novo aqui. Nós vamos falar agora sobre a extensão do território nacional. O alto mar e o espaço aéreo sobre a camada atmosférica acima dele não pertence a nenhum estado, ou seja, nenhum estado exerce soberania sobre este local, certo? Sobre este território. O alto mar, ele é aquele espaço onde alguns dizem a zona neutra, entendido? Então, não existe soberania de nenhum país no alto mar e nem naquela zona atmosférica acima dele. Mas, porém, entretanto, contudo, se alguma embarcação ou aeronave estiver navegando ou sobrevoando no espaço aéreo, né, navegando no mar, no alto mar ou no espaço aéreo correspondente a ele, o que acontece? O crime praticado dentro dessas aeronaves ou dentro desses navios. Como funcionam essas regras? Digo, vou explicar muito, né, detalhadamente a partir de agora. O navio ou aeronave, se for particular, rege-se a lei penal que vai determinar, que vai a soberania do Estado, que o Estado vai exercer a soberania dele dentro daquele navio ou dentro daquela aeronave, vai ser o Estado cuja bandeira daquele navio ou daquela aeronave, a bandeira que aquele navio ou aeronave tiver. Então, peraí, deixa eu ver aqui que estão mandando mensagem. Só um minutinho. Cadê? Ah, tá, Carolina Freitas, agradecendo aqui. Então, pessoal, navio ou aeronave em alto mar, ele vai ser o crime ocorrido dentro do navio ou da aeronave que esteja navegando ou sobrevoando o alto mar, vai ser julgado pelo navio correspondente à bandeira daquela aeronave. Navio privado, ok? O navio da Marinha, o navio militar ou a aeronave da aeronáutica, né? A aeronave do governo brasileiro, a aeronave pública ou militar, essa regra vai ser um pouco diferente, porque essa aeronave e esse navio militar, ele é extensão do Estado em qualquer parte do mundo que tiver. O navio ou aeronave saiu do Brasil, o navio ou aeronave militar ou do governo federal, né, ou do nosso Estado, saiu do Brasil, ancorou num porto de qualquer outra nação, ele vai obedecer às leis, os crimes ocorridos ali vão obedecer às leis brasileiras. Então, continuando aqui no slide,
Rege-se, porém, os navios que lá navegam e os aviões que sobrevoam pelas leis nacional do pavilhão que os cobrem, no tocante aos atos civis ou criminais a bordo deles ocorridos. Então, pessoal, qualquer ato, tanto civil ou criminal, que ocorrer em alto mar, em navio ou embarcação com bandeira brasileira, seja ela civil ou militar, a lei brasileira que vai reger, né, que vai determinar as situações ocorridas ali, vai julgar, né? Por exemplo, se uma criança nasce numa embarcação dessas em alto mar, a embarcação tem a bandeira brasileira, essa criança vai ser brasileira, então ela está em território brasileiro, né, na extensão do território brasileiro. Ou, assim, cometido um crime a bordo de um navio pátrio ou em alto mar, ou de uma aeronave brasileira no espaço livre, vigoram as regras sobre a territorialidade. Os delitos assim cometidos se consideram como praticados no território nacional. Ficou claro até aí? No comecinho aqui da explicação, eu dei uma confundida aqui, mas eu acho que agora deu para entender. Entendido até aí? Quem tiver dúvida, pode me chamar aqui, pode me abrir o microfone aí, ou se mandar texto, eu só consigo ver depois que eu for abrir lá a caixa de mensagens. Beleza? Professor. Diga. Quem é? Fernanda Tecchio. Diga, Fernanda. Na aula passada, você não parou nos navios e aeronaves? Parei nos navios e aeronaves, eu falei, é porque você chegou um pouquinho atrasado aí, eu comecei a aula falando que eu parei nos navios ou aeronaves, né? Eu estava explicando sobre os componentes do território, certo? Sim, sim. Eu parei falando sobre isso. E agora eu continuei falando sobre a extensão do território nacional, que os navios e aeronaves são extensão do território nacional. Agora eu vou explicar com detalhes o que os atos civis ou criminais praticados dentro desses navios ou aeronaves, fora do estado e tal. Beleza? Ok. Então, vamos lá. Na verdade, eu até entendo a pergunta da Fernanda aí, porque o tema, às vezes, repete, vai e volta e tal, mas isso é bom também para que vocês entendam e fixem isso, porque não é um tema muito simples, é um pouco confuso essas regras, então você tem que ter um entendimento, você tem que entender muito bem para que não fique, para que você não se confunda depois. Então, vamos lá. Próximo slide. Princípio do pavilhão ou da bandeira. Pessoal, esse princípio do pavilhão ou da bandeira, ele na verdade, para resumir esse princípio do pavilhão ou da bandeira o navio ou a aeronave, ela é registrada em algum país, certo? Os navios e aeronaves que forem registrados no Brasil, eles vão ter o pavilhão, né, brasileiro ou a bandeira brasileira. A gente fala pavilhão, que é pavilhão ou bandeira. Então, esses navios que são registrados no Brasil, eles ostentam a bandeira, né, ou pavilhão brasileiro. Então, consideram-se as embarcações e aeronaves como extensão do território do país em que se acham matriculadas. Quando a embarcação ou a aeronave estiver em alto mar ou no espaço aéreo correspondente, aplica-se a lei cujo pavilhão, que é o sinônimo de bandeira, ela ostentar, o que vale dizer a lei do país em que a aeronave ou a embarcação estiver matriculada, né, registrada. Não serão consideradas extensão do território brasileiro as nacionais que ingressarem no mar territorial estrangeiro ou sobrevoarem. Então, pessoal, para navios e para embarcações ou aeronaves brasileiras privadas, né, pertencente a empresas ou a pessoas físicas, né, que não sejam do governo
ou militares, se essas aeronaves ou aviões, aeronaves ou embarcações adentrarem no território, no mar territorial estrangeiro ou no território estrangeiro, essas embarcações vão ser regidas pela lei daquele país em que a embarcação está, ou a aeronave está. Beleza? Pessoal, agora vamos falar sobre os navios de guerra ou as aeronaves militares. Pessoal, aeronaves militares ou navios de guerra, elas vão ser extensão do território nacional, onde quer que elas estejam. Se elas estiverem navegando, se o navio militar estiver navegando em mar territorial russo, ela é uma extensão territorial brasileira. Se ocorrer um crime ali, dentro do navio ou dentro daquela aeronave, a lei que vai reger que vai ser aplicada a esse fato é a lei brasileira. Entendidos? Então, no tocante aos navios de guerra, aeronaves militares são consideradas parte do território nacional, mesmo quando em estado estrangeiro. Assim, as infrações penais nelas cometidas aplicam-se às leis brasileiras, se brasileiros forem os navios ou aeronaves. Esse parágrafo aí está bem entendido? Ficou claro? O mesmo ocorre com navios ou aeronaves militares de outra nação. Se eles adentrarem o território nacional, né, mesmo em águas territoriais brasileiras, no mar territorial brasileiro, ou no espaço aéreo brasileiro, eles não estão sujeitos à lei penal brasileira. O julgamento das infrações penais nelas cometidos incumbe ao Estado a que pertençam. Exemplo, se um navio ou um navio militar espanhol adentrou em água territorial brasileira e ocorreu um crime ali. O crime ocorrido ali vai ser julgado pelo governo da Espanha. O governo brasileiro não tem nada com isso. O nosso Estado não vai exercer a soberania naquele fato, né? naquele navio ali ou naquela aeronave. E isso, a fundamentação legal disso que eu acabei de falar, está lá no artigo 3º do Código Brasileiro de Aeronáutica. Beleza? Pessoal, o último parágrafo aí vai falar dos tripulantes dessas embarcações ou dessas aeronaves. Tripulantes, aquelas pessoas que estão a serviço, né, que estão trabalhando ali, o piloto, o copiloto, os marinheiros, as pessoas que estão naquele navio, né, naquela embarcação ou naquela aeronave. Se eles desembarcarem em território nacional e cometerem um crime fora da embarcação ou fora da aeronave, aplica-se a lei brasileira. Entendidos? Então, se, por exemplo, o navio espanhol desembarcou no porto do Rio de Janeiro, os militares espanhóis foram até um bar, um restaurante, foram até algum local lá no Rio de Janeiro, e nesse local eles cometeram um crime, ou um deles cometeu um crime. Eles vão ser julgados pela lei brasileira, porque eles estão fora da extensão do território espanhol, que é o navio. Entendido até aí? Ficou dúvida aí, pessoal? Então, já que não tem dúvidas, vamos passar para o próximo.